Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde nós tratamos da palavra de Deus. Hoje Deus tem mais uma palavra para falar conosco. Eu já te convido a permanecer comigo nesse canal para ouvir a voz do Senhor, a falar aos nossos corações, e já te convido também a se inscrever no canal, compartilhar com mais pessoas e deixar aí o seu like. Isso me ajuda a fazer a obra de Deus aqui dentro do YouTube. Amém? Muito bem, meus queridos, a palavra de Deus ela vai nos alertar, em um dos provérbios, ela vai nos alertar contra o orgulho e contra o espírito altivo. E quais os riscos que o orgulho e o espírito altivo traz para as nossas vidas espirituais. É isso que a gente vai ver logo após a vinheta, amém? Muito bem, como eu já disse, quais os riscos que o orgulho e o espírito altivo ele pode nos oferecer? Quais os riscos, quais os problemas, as consequências que eles podem nos trazer para a nossa vida espiritual? Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, no seu capítulo de número 16, no versículo de número 18. Olha só o que diz a palavra do Senhor. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, o que nós aprendemos aqui? Que a gente nunca deve abrir a nossa boca e dizer: eu nunca cairei nessa determinada área. Eu nunca cometerei tal pecado. Então, não importa o que aconteça, nunca diga: eu não farei isso. Nunca diga: eu não cairei em determinada área. Nunca pense que você é incrível ao ponto de você não cometer tal coisa e dizer: eu nunca farei isso. Nunca cometerei isso. Porque provavelmente, quando você abrir a boca e você disser essas coisas, aí pode ser que exatamente nessa área você pode cair. Porque você não se conhece direito. Você não sabe do que você realmente é capaz. Em certa feita, Pedro, ele olhou para Jesus e falou com Jesus que ele iria até a morte. Naquele momento, Pedro pensou que ele se conhecia. Pedro achou que ele era o cara. Mas Jesus mostra para ele que Jesus conhecia ele intimamente muito mais do que ele próprio. E Pedro não leva em consideração o que Jesus fala, até acontecer realmente o que Jesus falou para ele. Aí só quando aconteceu o que Jesus falou para ele, que ele iria negar Jesus 3 vezes, só depois que aconteceu, Pedro ele realmente passa a entender que Deus ele conhece a cada um de nós melhor do que a nós mesmos. Às vezes a gente pega numa situação e a gente pensa exatamente isso: eu nunca vou fazer tal coisa, eu nunca cairei em tal área. Mas é aí que a gente deve vigiar, porque quando a gente abre a boca e fala isso, é aí que corre o risco da gente cair nessa própria área. Se você olhar para um determinado pecado e você pensar: é somente um pequeno comprometimento, eu posso fazer isso dessa vez, não vai resultar em nada. Se você pensar: posso lidar com isso, é aí que você deve tomar cuidado. É aí que eu aprendi uma frase: que uma força desprotegida é uma dupla fraqueza. A Bíblia diz: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. O diabo é inteligente, a gente não deve subestimar o diabo. O diabo é inteligente. Então o que a gente tem que fazer? A gente deve observar os nossos pensamentos. Porque a maioria das tentações que muitas vezes leva a gente a cair, a maioria deles começa aqui. Começa dentro do nosso pensamento. Começa dentro da nossa cabeça. E aí a gente parte para a execução daquilo que a gente está pensando. Então é por isso que a gente tem que aprender a dizer não à carne quando essas vontades vêm, quando esses pensamentos vêm, porque a carne certamente vai pedir. Então o inimigo chegará e dirá para você: rapaz, não seria bom se você fizesse isso? Então o que a gente vai aprender? Que a gente agora tem uma escolha de fazer ou não fazer. Não é um pecado, não é um erro a gente ser tentado. Eu aprendi que o erro, o pecado não está na isca. O pecado está na mordida.
Somente porque a isca foi colocada ali, somente porque a isca, a bandeja foi te oferecida, isso não significa que você errou, que você pecou. A gente precisa entender que o fato da gente estar se movendo espiritualmente, a gente vai ser tentado. Cotidianamente a gente vai ser tentado. Porque esse é o intuito de Satanás, é derrubar você que se levantou espiritualmente e agora está tentando fazer as coisas certas. Mas se você perceber a tentação e você contra-atacar, então aí é sinal que você está no caminho certo. É sinal que você realmente está trilhando os caminhos de Jesus, que ao ser tentado, ele não cedeu à tentação. Então quando a gente se move em espírito, a gente faz as coisas de uma forma espiritual que agrada ao Senhor, então é sinal, e a gente consegue dizer não na hora da tentação, isso é sinal que a gente está no caminho certo. O inimigo ele virá até você com coisas sedutoras. Ele não virá até você com coisas desagradáveis, com bandejas que não são desejáveis aos seus olhos. Não, ele virá com coisa bonita. Então, há uma necessidade da gente de você manter a sua guarda, eu manter a minha guarda o tempo todo, porque o inimigo ele não vai parar. Se tem uma coisa que ele não faz é parar de tentar de tirar um servo de Deus da presença do Senhor. Então ele vai tentar em todos os momentos. Então a gente não pode baixar a nossa guarda. São os pequenos acordos que a gente faz com o inimigo, os pequenos comprometimentos que a gente faz com ele, que muitas vezes faz a gente baixar a guarda. São esses que nos faz baixar a guarda muitas vezes em direção aos grandes acordos. A maioria das pessoas, quando elas caem em pecado, elas não caem num pecado grande ali logo de início. Não, ela cai num pequeno erro, numa pequena falha, e depois consequentemente vem uma série de pecados, uma série de falhas que leva a coisas maiores, a pecados maiores, a falhas maiores. Por isso que a gente deve vigiar nos pequenos pensamentos que a gente tem muitas vezes, que o diabo coloca, vem, cochicha na nossa mente e diz, faz isso, faz aquilo. E a gente pensar assim, rapaz, eu vou fazer porque não vai dar nada. Mas a Bíblia nos ensina que um abismo chama o outro. A gente pensa que não vai dar nada. E quando a gente vê, eu falo por experiência própria, quando a gente vê, a gente já está aprisionado naquele pecado, naquilo que é do desagrado de Deus. E quando a gente tenta sair, se não for Jesus para libertar, se não for Jesus para tirar a gente de lá, pode ter certeza que a gente morre naquela prisão, se não for Jesus. Só Ele tem força, só Ele tem poder para nos livrar de tais cadeias. Então, a gente deve vigiar nos pequenos pensamentos, nas pequenas coisas que a gente pensa em fazer, para posteriormente a gente não partir para coisas piores. Claro que a Bíblia vai falar que não tem pecadinho nem pecadão na presença de Deus. Mas tudo começa, eu costumo dizer que qualquer coisa, qualquer árvore, ela começa de uma pequena semente. E assim muitas vezes é na vida da gente também. Toda e qualquer situação ela começa, a maioria das vezes, em coisas minúsculas, pequenas. Mas aí se a gente não ter cuidado, ela vai crescendo e assim é. Da mesma forma o pecado. Então o que a gente vai aprender? O que é o espírito altivo e qual é o risco que o espírito altivo e o orgulho traz para as nossas vidas espirituais. Justamente esse. Porque quando a gente pensa que a gente nunca, e a gente diz, nunca cairei nessa área, a gente automaticamente está se ensoberbecendo e, de uma certa forma, tirando a nossa dependência de Deus. Então, nunca diga, eu nunca cairei nessa área. Nunca diga, eu nunca farei isso, eu nunca farei aquilo. Porque não é sobre você mesmo. Não é você que se sustenta. Quando você não cai, quando você não faz, é o Espírito Santo de Deus que te sustenta, que te direciona a não fazer, mas não por você mesmo. Então, somente continue vigiando, somente continue sabendo da sua dependência do Senhor, e toda vez que você vê alguém fazendo tal coisa, pecando em tal área, ao invés de você dizer, eu nunca farei isso, você diga, Senhor, me sustenta, me dá graça, segura em minha mão para eu nunca cometer esse pecado. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Curte aí, comente, compartilhe aí com mais pessoas. Me ajude a levar a palavra de Deus mais longe. Ative aí o sininho de notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que
Deus colocará no meu coração uma palavra do coração dele para trazer para o coração da gente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E nos vemos no próximo vídeo, se assim for a permissão do Senhor. A paz do Senhor, Deus abençoe.